durante esses 7 anos de tua experiência, o que você viu que indefere laudos de avaliação para poder entrar e ter essa possibilidade? Vamos lá. Primeiro, quem conhece um pouco ou não conhece a área de avaliação, é importante saber que o credenciamento é diferente de concurso, é onde as pessoas mandam uma documentação, acertou tudo, entra, errou algo pequenininho, tá fora. É diferente de concorrência. O outro ponto que é importante também é saber que indefere seria reprovar o seu credenciamento, ou seja, você não teria um contrato de 5 anos naquele banco específico ou nos bancos que você mandar, certo? Com base nisso, quais são os principais fatores que a gente vê ao longo dessa caminhada que são padrões repetitivos de negação desses credenciamentos de muitas pessoas? Nos laudos, especificamente, que foi a pergunta aí do nosso seguidor, tem alguns pontos como, por exemplo, quando você faz uma avaliação, você trabalha com um modelo estatístico e esse modelo, que é onde você vai chegar no valor de avaliação, você tem alguns intervalos de acordo com a norma de avaliação, que é o intervalo mínimo, médio e máximo, ou seja, o que é isso? São esses intervalos de confiança, onde você diz na sua avaliação, com base técnica na norma, que o valor daquele bem, o valor daquele imóvel avaliado, vale de tanto, que é o mínimo, a tanto, que é o máximo. E existem algumas regras técnicas dentro disso, que muitas vezes, pela norma ser muito rebuscada, ela nos embasa em tudo, mas ela é mais rebuscada, e quem não tem tanto conhecimento, não tem conhecimento da linguagem técnica do avaliador, se perde um pouco na interpretação normativa, no sentido de, beleza, lá na norma você vê, tem o mínimo, tem o médio, tem o máximo, mas você sabe que para você entrar num credenciamento e para você atuar como avaliador, na maioria das vezes, você vai utilizar o valor médio com um desconto de 5%, ou você vai utilizar o valor mínimo desse intervalo de confiança. E por quê? Existe tudo que você fizer em termos de vale isso. Eu usei o valor mínimo do intervalo de confiança nessa avaliação do credenciamento. Dando um exemplo para facilitar, você avaliou um apartamento para mandar o seu laudo completo de um credenciamento. Você chegou num valor mínimo, médio e máximo. Qual é que você vai usar? Você não vai escolher arbitrariamente. Você vai precisar usar ou o médio ou o mínimo, dependendo da forma que sua amostra foi composta. Então, se você escolher um ou outro e não colocar a justificativa adequada, você é eliminado do processo de credenciamento. Então, a importância de saber essas nuances, que por mais que você faça o resto tudo certo, um parágrafo seu que falte de justificativa, por que você usou o mínimo, por que você usou o médio, e por que você não deu um desconto, por que você não deu um desconto, isso é capaz de te reprovar num credenciamento e te fazer perder um contrato de 5 anos recebendo serviço todo mês no seu e-mail. Então, é muito sério nesse sentido. E são coisas que, como a gente já está muito treinado há muito tempo e já treina muitas pessoas, já acompanha muitas pessoas, treina pessoas, né, nesse decorrer, a gente percebe que é algo que elimina muita gente. Porque não é algo que está escrito de forma muito clara em nenhum lugar. A pessoa sempre acaba se perdendo quando está começando. Eu uso o mínimo ou uso o médio? É uma pergunta muito recorrente isso, quando as pessoas começam a entrar na área de avaliação. E você vai usar aquilo que for condizente com o seu trabalho, porém sempre vai ter uma justificativa. E é essa capacidade argumentativa que eu pego muito para que os novos avaliadores desenvolvam, para que eles saibam fazer isso no laudo de credenciamento, mas eles saibam fazer isso não como uma regra de uma receita de bolo. Né? Eles têm um passo a passo, sim, mas que eles saibam fazer isso, entender quais são essas justificativas, para que eles possam fazer isso numa capacidade, num processo judicial e derrubar a outra parte, ganhar o processo, e aí ganhar mais cliente, porque vai ganhando nome, virar perito. Então, toda uma coisa leva a outra. Mas quando você fala de justificativa, é como você faz a redação
baseado na parte técnica? Como... Baseado na parte técnica. Eu não estou aprofundando tanto para não ficar difícil, né, de entender. Mas, da forma mais simplificada possível que eu posso colocar, se você avaliou o apartamento e tinha um mínimo, médio e máximo, você buscou elementos para comparar no mercado. Todos são de sites de imobiliária. Então, são dados que estão sendo ofertados no mercado. Geralmente, os dados ofertados no mercado, eles estão com um valor um pouquinho maior por aquela sobrinha. Quando vende, acaba vendendo por um pouquinho menos. Então, a forma de você tratar isso num trabalho de credenciamento e qualquer trabalho como avaliador, se você coletou todos os dados de site de imobiliária, são todos dados de oferta. Mas aí que tá a sacada. O seu imóvel, sua avaliação não é de oferta. Você está querendo encontrar o seu valor real de mercado de venda. Entendi. Então, existe um degrau aí entre o seu imóvel e os imóveis da coleta. E a forma de fazer isso, se você precisa escolher uma variável chamada oferta-venda para trabalhar isso. Se você não escolher essa variável oferta-venda, já é um item que pode te reprovar. Se você escolher essa variável oferta-venda para você pontuar, nota 1 para tudo que está de dado que eu peguei de imobiliária, nota 0 para quem é imóvel de venda, beleza, mas como você vai fazer isso se todos os seus dados são de oferta? Então vai ficar todo mundo com ponto 1, com pontuação 1. Nesse caso, você não vai explicar, porque é aquela coisa, se deixou de variar, deixou de ser uma variável. Então você não vai poder usar. E aí que entra, porque nesse caso, você só vai, você vai entrar no credenciamento se você justificar. Se você usou todos os seus dados coletados na internet e você quer encontrar o valor de venda, porque é isso que o credenciamento te pede. Ele não te pede valor de oferta, ele te pede como se fosse avaliar aquele imóvel para ser vendido. E nesse caso, você precisa ter uma justificativa plausível por parte daqueles que vão avaliar o seu credenciamento. E o que seria isso? Vou dar uma justificativa aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês anotem, porque essa justificativa salva muita gente em credenciamentos. Que é, se você coletou todos os elementos de oferta que estão sendo ofertados e você vai achar o valor de venda, mas você não tem como usar a variável oferta-venda, porque tudo é de venda, você coloca uma justificativa assim. Foi utilizado o valor mínimo do intervalo de confiança, porque o modelo estatístico é composto somente por dados de oferta, não sendo utilizada a variável oferta-venda e por ser compatível com os imóveis assemelhados da região. Essa é uma justificativa o que ela diz? Ela diz, você usou o valor mínimo, entre o mínimo, médio e o máximo. Mas você usou o valor mínimo porque você tinha todos os dados de oferta e você quer achar o de venda. E aí você tem que dar um descontinho para nivelar isso com a sua amostra. E assim você usou o mínimo com uma justificativa plausível, técnica, que vai resguardar o seu credenciamento. E é muita gente que reprova por não colocar um parágrafo desse. Ou seja, mas isso aí você desenvolve com a experiência, por exemplo? Essa é minha, viu, gente? Estou dando para vocês usar. Porque essa justificativa é uma justificativa minha que, assim, desde a época que eu entrei em avaliação, que eu paguei muita assessoria, que o pessoal me auxiliou, e aí a gente vai refinando ao longo do tempo, a gente sempre deixa o quê? Um Word pronto, com justificativas que a gente usa a semana inteira. Que são justificativas que a gente repete muito. E essa é uma delas, por isso que eu já tenho de cor, que a gente usa sempre. E eu já decorei, as pessoas que trabalham comigo já decoraram, acredito. E assim, é uma justificativa que salva muito. E esse é um item que pode reprovar. Justificativa. Mas dentro disso, ainda tem um outro item de justificativa que também reprova muito. Se essa justificativa, por isso que eu falei anota, porque se essa justificativa ela for mal colocada, ela também te reprova. Como que é isso? Vou dar um exemplo dela mal colocada. E eu já vi caso de reprovação assim, por isso que eu consigo falar. Vou refazer ela do jeito errado.
Na avaliação foi utilizado o valor mínimo do intervalo de confiança por ter sido desconsiderada a variável oferta-venda e ser considerado compatível com os imóveis da região. Se você ler, não tá linda e maravilhosa? Parece que tá certo, gente, mas isso aqui já teve gente que reprovou, não entrou para um contrato de 5 anos. Então, Porque ela foi desconsiderada. Você não tá desconsiderando, você não desconsidera nada. Você faz com base na justificativa técnica. Então, a palavra desconsiderada eliminou alguém de credenciamento.